Fala pessoal, boa noite. Boa noite. Já entrou aqui o Arthur, meu amigão. Um abraço pra você, Arthur. Um abração. Márcio. Márcia Matos, seja muito bem-vinda. Deus abençoe tua vida. Pastor Ícaro, meu amigo, já está disponível aí. Vamos lá. Vou te mandar o convite novamente. Tá. Vamos lá. Deixa eu ajeitar certinho aqui. Pastor Ícaro, tô só esperando você pra gente entrar, tá? Isso. Vamos entrar ao vivo agora. Eu só quero ver aqui como eu faço para compartilhar o link, pessoal. Vai compartilhando o link aí, por gentileza. Pastor Ícaro, você sabe como compartilhar o link aqui? O link? Rapaz, o link eu não sei. Mas compartilharam o link aí no Consegui Instagram. aqui já. Eu vou rapidinho aqui. Vai falando com o pessoal aí que eu vou sair rapidinho só para mandar no WhatsApp lá pra galera. Fechou. Vou aguardar que daqui a pouco. De conversa. E aí, Pastor mano? Ícaro, seja muito bem-vindo. É uma honra muito grande estarmos aqui para bater um papo. Bem corrido, bem difícil. É o único horário que o pastor Ícaro É o teve Douglas? foi esse horário das 21h30. Fala, guerreiro, tudo bem? Uh-uh. E aí, tem alguns amigos aí. Fala, guerreiro, tudo bem? Beijo no coração. Pastor Severino, Deus abençoe tua vida. Meu amigo Gabriel. Depois você vem cá. Vamos lá. Esther Moura, Deus abençoe tua vida. Késia, seja muito bem-vinda. Davi, meu amigo Davi, Deus abençoe tua vida. Erivaldo, Engraçado seja que, muito bem-vindo. engraçado Renato, que meu eu não amigo Renato consigo Rangel, Deus ver. abençoe tua Eu vida, não tô seja muito conseguindo ver os bem-vindo. comentários aqui, Douglas. Você não está conseguindo? Não, não. Não estou conseguindo ver os João comentários. Paulo, seja muito bem-vindo. Shalom, shalom para você aí. E aí, mano? Pastor Ícaro? Sim, pode falar. Você já quer começar? Não, eu não tô conseguindo. Não, não, na verdade eu não tô conseguindo ver os comentários aqui. Será por quê, mano? Cara, Entendeu? eu não sou muito expert nisso, não. Só aparece para mim, eu já vou vendo aqui. Eu Vânia, seja muito consigo ver. bem-vinda. Enquanto você vai olhando aí, eu vou falando pro pessoal aqui. Pessoal, Sim. hoje nós vamos bater um papo sobre o livro de Gênesis, capítulo da número 12, a partir do capítulo 12, tá? Nós vamos bater um papo sobre esse texto, que é um texto que é muito conhecido, mas há diversas informações que são importantíssimas para a nossa compreensão do texto bíblico, tá? E aí a gente vai batendo um papo para vocês poderem compreender a dimensão desses textos e perceberem que a partir dessa caminhada, assim como o Fílon de Alexandria dizia, que a caminhada de Abraão é a caminhada que todo servo, que todo a verdadeira pessoa autêntica, ela está caminhando na sua vida terrena. Ela está cada vez entrando em uma vida onde tem seus infortúnios, mas também é uma vida de oportunidades. Então, eu quero que a partir desse bate-papo aqui, você possa compreender. Entrou aqui agora meu amigo Sandro. Sandro, seja muito bem-vindo. Eu estou ansiosíssimo para nós fazermos uma live juntos. Entrou aqui meu amigo Felipe. Felipe é meu parceiro. Nós estamos com uns projetos aí, tá? E aí, se Deus quiser, a gente vai dar continuação nesses projetos. Se Deus quiser, o negócio vai dar tudo certo. Tá bom, Felipe? Um grande abraço. Então, pastor Ícaro, você quer ler o Sim, texto? senhor.
Cara, à vontade. Você já começou falando... Só fechar essa porta aqui. Você já começou falando um pouco a respeito da vida de Abraão e, na verdade, saudar a todos os irmãos aí. Eu não estou conseguindo ver quem são aqueles que estão conosco aí. Muito provavelmente devem ter alguns amigos meus aí também participando. Saibam que se não citaram o nome de vocês é porque eu não consigo ver aqui quem está entrando ou quem está acenando. Todavia, Deus em Cristo lhes abençoe poderosamente. Saudar os irmãos aí que são companheiros do Douglas também. Que a bênção de Deus lhes alcance. Eu e Douglas tivemos a oportunidade de sermos apresentados aí através de um amigo, diga-se de passagem, um cabeça de Bíblia. Sim, e eu verdade. acredito que ainda essa semana ele vai participar aí da live com vocês e vocês serão ricamente abençoados através da vida deles também. Pois bem, tendo dito isso, para mim, Abraão é de longe um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento, se não o mais importante. Eu vejo toda essa pompa que se é colocada em cima de Moisés e dos feitos de Moisés, mas quando eu leio a respeito da vida de Abraão, eu sou ricamente abençoado, abundantemente alcançado, porque nós estamos lidando com um homem que deu a ele, os feitos dele fez com que ele conquistasse. Tá me ouvindo, Douglas? Tá falhando bastante, mano. Tá falhando bastante o seu vídeo aí, tá? A internet vai estar dando umas interferências. Deixa eu sair aqui. Pera aí, Douglas. Vai falando com o pessoal aí. Uhum. Beleza. Então, pessoal, só continuando, pra gente engatar aí, pegando aí, você vê todo esse processo da vida do Abraão, tá? Antes mesmo sendo chamado de Abrão, e a partir de um determinado tempo o seu nome vai ser mudado. Isso tem uma importância muito grande dentro das culturas semíticas, essa ideia de mudança de nome, porque quando se muda o nome dentro da cultura semita, muda a realidade. Era muito comum você achar em tratados, achados arqueológicos, de pessoas que têm o seu nome mudado, tá? Então, toda vez que mudava o nome de uma pessoa, era uma mudança de uma realidade. Tá bom, pessoal? Então, você vai ver nesse processo da vida do Abrão, que aí ele vai chegar a um determinado tempo que não dá mais para ser Abrão, e ele precisa ter essa mudança, e agora será chamado de Abraão. Então, o nosso propósito aqui é bater um papo sobre esse processo das mudanças, que a vida do homem é uma vida que gira em torno de mudanças, porque existe uma fase do homem antes e uma fase do homem depois. A fase do homem antes é uma fase em que o homem ainda não teve um contato pleno com o eterno. Por mais que Deus chame Abrão, mas o contato com Deus vai fazer que algumas coisas na vida dele sejam mudadas. E é sobre isso que a gente quer estar trabalhando. Pode continuar, pastor Ícaro. Então, como eu dizia, estão me ouvindo bem agora, Douglas? Sim, perfeito. Para mim, Abraão é um dos personagens mais importantes em razão da resposta que ele dá ao chamado de Deus. Eu não quero aqui me ater a todo o contexto histórico, até mesmo porque nós não temos assim muito tempo para discorrer a respeito de todos esses pormenores a respeito da vida de Abraão. Mas segundo o capítulo 24 do livro de Josué, o texto bíblico diz que tanto Abraão quanto seu pai Terá viviam em um contexto de idolatria. Em uma das maiores cidades do mundo antigo, Ur dos Caldeus, né, que fazia limite ali com Nippur, Uruk e Lagash, se não me falha a memória, eram as maiores cidades do mundo antigo. E ainda assim, esse homem conseguiu ouvir o chamado de Deus e responder com fé. Nós falamos um pouco a respeito da fé essa última semana que passou, só a título de informação, e há uma grande diferença entre a fé que nós possuímos, que é a chamada fé natural, é aquela fé que todo ser humano ele tem, e aquela fé que é um dom doado por Deus. Haja vista, apesar de ser um dom, eu acredito que ele é processual, ele é gradual. E apesar de Abraão ter recebido, eu creio particularmente que esse dom da parte de Deus, a história deixa muito claro
as suas muitas faltas, as suas muitas falhas e os seus muitos erros. E mesmo Deus sabendo que Abraão ele erraria tanto quanto errou, Deus ainda insistiu no chamado que o fez. Eu tenho para mim, e eu acredito que muitos daqueles que estão nos acompanhando aí, eles devem saber que o chamado de Deus ele não se dá com base na nossa capacidade, com base no nosso intelecto, com base nas nossas habilidades. O chamado de Deus se dá com base no caráter e nos atributos de Deus. Tudo isso para que não haja nenhuma dúvida que o sucesso da obra ele depende única e exclusivamente de Deus. Como nós havíamos falado um pouco, Douglas, eu queria discorrer um pouco a respeito destes 4 capítulos apenas, rapidamente, até porque em razão do tempo, que nós não temos muito, mas me intriga o fato de Deus ter chamado Abraão em Ur dos Caldeus. Tem toda aquela tradição, toda aquela cultura a respeito da morte do irmão de Abraão, há todas aquelas discussões a respeito dos contos e tudo, que talvez Nimrod tenha matado o irmão de Abraão. Você provavelmente conhece todas essas histórias aí de cor e salteado, até mais do que eu. Mas não há dúvidas que Deus chamou Abraão em Ur dos Caldeus, segundo o show de Bíblia que Estevão dá no capítulo de número 7 ali. Que Abraão ouviu a voz de Deus ainda em Ur dos Caldeus e respondeu a esse chamado. Inclusive, eu gostaria até que você falasse um pouco, se possível, a respeito da ideia do Lech Lechá. Sim, claro. É um chamado para compreensão, é um chamado de introspecção, é um chamado para o autoconhecimento, né? Então, dá só uma pinceladinha aí que eu sigo. Perfeito. Então, pessoal, eu estou com o texto aqui, eu abri o texto hebraico e quero ir acompanhando com vocês. E aí você tem, Gênesis capítulo 12, verso 1, nós temos a expressão Vayomer Adonai el Avraham Lech Lechá, né? Essa expressão que aparece aqui, que é muito conhecida, é Vayomer, e disse. E disse quem? Disse Adonai, disse o Eterno. Ele diz para Abrão, Lech Lechá. Essa expressão Lech Lechá seria traduzido literalmente como um site, mas site para o teu próprio bem. Tá? Site para o teu próprio bem. Uma outra conotação que essa expressão Lech Lechá tem é sair para encontrar consigo mesmo. Isso é muito interessante. Como é que eu vou sair para encontrar comigo mesmo, sendo que eu estou aqui? Então, ele está na localidade dele, ele está no seu mapa geográfico, mas o convite de Deus é sair para você encontrar com você mesmo. Mas como assim encontrar com você mesmo? Porque quem você tem sido não é quem você deve ser. Seria essa a ideia. Quem você tem sido aqui não é quem você deve ser. Só quando você ouvir a minha voz e sair para onde eu quero que você saia, você vai ser quem você nasceu para ser. Então isso é interessante. Pode falar, pastor Igor. Abraão ele não sai para ser abençoado. Abraão sai abençoado por ouvir o chamado de Deus. Perfeito. Isso é interessante, porque o Aristóteles ele trabalha com isso, pastor Igor. Ele trabalha com a ideia, porque você tem, entre os gregos, a ideia de cosmos. O que é o cosmos? O cosmos é porque as coisas já estão organizadas. Cosmo é organização. Você tem a ideia do caos, tá? Você tem a ideia do caos, que é aquilo que é totalmente desorganizado, e você tem um cosmo. O que é o cosmo? O cosmo é da onde vem a palavra cosmético, né? Que é o ato que as mulheres e homens têm de, tá com espinha, tá com alguma coisinha ali, aí passa uma maquiagem. Então é exatamente isso, é você rebuscar. O cosmético é você organizar. Então, quando o Aristóteles e os filósofos gregos entendiam a ideia do cosmo, é que o mundo já está organizado, já está ordenado, tudo está no seu devido lugar. Cada coisa deve estar no seu devido lugar. Quando uma coisa está fora do lugar, ela está fora do que ela nasceu para ser. Então, é nesse sentido que Deus está dizendo assim, Abraão, sai-te, né? Esse Lech Lechá sai-te para encontrar com você mesmo. Porque ainda você não está sendo quem você nasceu para ser. E enquanto você viver uma vida que você não nasceu para ser, você não vai se encaixar. Você não vai se encaixar em lugar nenhum. Então você entra em lugares, você fala com pessoas, entra em relações, entra em relacionamentos, só que você não se encaixa. Por que você não se encaixa? Porque o primeiro passo
para uma grande caminhada é o autoconhecimento, é descobrir-se, é saber quem você é. É por isso que você tem, no tempo que é chamado tempo de Delfos, ou o tempo de Apolo, você tinha a expressão conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então, o que é conhecer a ti mesmo? É o sentido do primeiro passo que você dá na vida é o autoconhecimento. É olhar o espelho e depois que você consegue ver a sua imagem, dá para você dar os próprios passos. Qual é o convite de Deus, então? Conheça você, pastor Ícaro. Só dá para você ser melhor quando você conhece a você mesmo. Porque quando você conhece a você mesmo, você conhece seus limites, conhece as suas forças, conhece até onde você consegue ir. E aí você diz, eu não posso partir daqui agora. Aí é isso que o narrador está tentando trazer. É isso que o narrador está trazendo. Quando Abraão não tiver força para ir, é esse momento em que Deus começa a agir através dele. Pode falar, pastor Ícaro. Maravilha. Então veja bem, a decisão de partirem de Ur dos Caldeus, obviamente que de forma inconsciente eles estão respondendo a um chamado de Deus, mas supostamente essa decisão nasce a partir da morte de Arã, ok? O irmão de Abraão. Então Terá ele decide romper com todo aquele estilo de vida idólatra que até então ele vivia e eles estão com destino a Canaã. Uma terra que só existia na mente de Abraão e até então na voz que havia lhe falado. E eu acho muito interessante porque a frase que Spurgeon disse casa muito bem com esse momento. Eu não sei por quais caminhos ele me guia, mas eu conheço bem aquele que me guia. Então não é onde vou, é quem me conduz, não é onde eu estarei, é quem está me levando para onde eu vou. E eu acho muito interessante, Douglas, o seguinte, é que eles vão fazer uma parada que supostamente é estratégica em uma cidade cujo nome era o mesmo do irmão falecido de Abraão, Arã. Ok? Agora, se você der uma breve analisada no mapa, você vai perceber que eles já haviam caminhado até metade do caminho, porque Arã está localizado entre Canaã e Ur dos Caldeus. Então, metade do caminho já havia sido feito. Só que essa parada estratégica, ela se torna eterna. Isso faz com que Deus precise agir por detrás dos bastidores. Agora, de grosso modo, o nome Terá, você pode até me corrigir se eu estiver errado, no hebraico ele significa posto, estação, ou uma parada estratégica. Arã significa força. Só que esse Arã está no passado de Abrão e Terá, e agora no presente impedindo que eles avancem. Por quê? Porque todas as vezes que o meu passado me faz parar no presente, eu estou impedido de enxergar o futuro. Ok? Todas as vezes que o meu passado ele consegue me fazer parar por um momento, no meu presente eu estou impedido de alcançar o meu futuro. E o que é que Deus vai fazer agora? Deus vai entrar nos bastidores da história e vai fazer o quê? Matar Terá. Partindo do princípio que é Deus quem dá a vida, cabe-lhe por sorte também tirar a vida. E por que é que Deus mata Terá? Porque Terá é o freio que impede Abrão de chegar em Canaã. Então, todas as vezes que o meu projeto, por mais curto ou momentâneo que seja, interferir no plano original de Deus, eu corro sério risco de sofrer danos e perdas irreparáveis. Talvez nós, na maioria das vezes, atribuímos as nossas faltas, as nossas falhas e as nossas fraquezas, as nossas perdas ao diabo. Mas nem sempre é o diabo quem está tirando. Em alguns contextos, é Deus quem arranca para então colocar a nossa vida em movimento. É Deus quem tira para então fazer com que a nossa vida caminhe. Às vezes nós estamos atribuindo ao diabo feitos que são claramente de Deus para nos colocar em movimento. E é exatamente o que acontece. Após a morte de Terá, eles então levantam o acampamento e seguem em direção a Canaã. Agora, vale a pena fazer a seguinte observação. Uma vez chegando em Canaã, nós romantizamos a terra, já percebeu? Uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. Mas quando isso se dá? Quando a bênção que existe em Abraão se manifesta na terra. Porque Abraão é o portador da promessa. Então, é através desta promessa de Deus sobre Abraão que a terra ela vai ser abençoada. Porque qual é o contexto de Canaã? Era uma terra idólatra. Era uma terra que havia sido amaldiçoada por Noé naquela ocasião em que ele se embriaga e o seu filho Cã ele vai atentar para a nudez do pai. Eu não quero aqui
me aventurar, porque eu não sou assim um profundo conhecedor do hebraico, mas há quem diga que esse atentar para a nudez traz conotações sexuais. Eu não quero ir distante nessas coisas, mas o texto diz que Sem e Jafé eles cobriram a nudez do pai. Quando Noé ele desperta do vinho, ele vai amaldiçoar a Canaã, o filho de Cã. Então, esta é a situação da terra, uma terra que está debaixo de um decreto de maldição, uma terra que está debaixo de um decreto de morte. Aí eu me pergunto, que tipo de plano é esse que se passa na cabeça de Deus, onde ele tira um homem que supostamente está no conforto da sua família, que está sendo abençoado na sua terra, e o insere em uma terra cuja maldição predomina, senão fazer com que a bênção que Deus colocou na vida dele se manifeste a fim de mudar o ambiente. Agora, eu gosto muito de Abrão, cara, porque a vida de Abrão, ela é... Quando eu falar Abrão aqui, ou Abrão, vocês me perdoem. É o mesmo personagem, até Deus mudar o nome. Mas vamos só tocar. Me intriga, porque algumas pessoas se questionam os lugares em que Deus a plantou. Mas por que aqui? Por que ali? Por que assim? Por que dessa forma? Quando, na verdade, há um propósito de Deus em tê-lo mantido em alguns lugares, porque Deus deseja mudar a sorte do ambiente através da bênção dele na sua vida. Né? Então, assim, eu gosto muito, cara, de Abrão, porque a resposta de fé que ele dá a Deus. Como eu disse, a fé de Abraão está sendo construída. Está sendo construída. E construída como? Com passos que ele dá em direção ao propósito de Deus. Cada passo que Abrão dá em direção ao propósito de Deus, a fé dele aumenta gradativamente e Deus vai imprimindo o caráter dele em Abrão. Poxa, tantos títulos nós desejamos, mas o que Abraão recebeu ninguém mais o obteve. Amigo de Deus. Então, assim, é através desses feitos. Quando Abraão chega em Canaã, como eu lhe disse, mas não vamos gastar muito tempo aqui, realmente uma breve conversa. Quando Abraão chega em Canaã, ele toma uma atitude. E essa atitude, cara, vai reger todas as decisões dele a partir daqui. Ao longo de toda a vida de Abraão, ou pelo menos os registros bíblicos que nós temos, Abraão levantou 4 altares. O primeiro deles, Gênesis 12:7, é o altar da revelação, é onde Deus aparece a ele. O segundo deles é Gênesis 12:8, ele sacrifica ao Senhor, que é chamado de o altar da adoração, e ele invoca ao Senhor. O terceiro dele é Gênesis 13:18, Deus lhe faz uma promessa e é chamado de o altar da aliança. E o quarto deles é Gênesis 22, quando Deus pede a ele, Isaac, ele levanta um altar. Então, altar da revelação, altar da adoração, altar da aliança e altar do sacrifício são os altares pelos quais todos aqueles que são chamados por Deus mais cedo ou mais tarde caminharão sobre eles. Agora, imagine você que em um contexto idólatra, em um contexto onde imagens são adoradas, em um contexto... E Abraão conhecia bem, Abraão agora levanta um altar vazio. E ele passa a invocar a Deus diante deste altar vazio. Ele passa a buscar a Deus diante deste altar vazio. E eu penso que o que falta, obviamente eu não vou generalizar, mas o que nos falta são homens com as características de Abraão, que tenham um altar levantado, nos lugares em que trabalha, nos lugares em que frequenta, nas famílias, nas igrejas, nos ministérios. Falta-nos homens que tenham um altar levantado. Falamos muito sobre oração, mas oramos pouco. Temos belos discursos sobre oração, mas temos poucas orações que trazem o céu para a terra. E é o que Abraão está fazendo. Abraão está trazendo um estilo de vida completamente diferente àquele que aquelas pessoas estavam acostumadas. É o céu invadindo a terra a fim de mudar a natureza do ambiente. Quer pontuar alguma coisa, Douglas? Não, estou aqui só refletindo. Isso é interessante que, pelo que você está trabalhando, então não importa o lugar onde Abraão esteja. Se ele é portador da bênção, o lugar pode ser hostil, o lugar pode ser ermo, mas quando ele toca os pés, o lugar torna-se lugar de bênção. Acabou. Então, não importa. Então, o lugar é ruim, tem até aquela decisão entre Ló fala assim, quero ficar com as Campinas do Jordão, quero ficar ali perto de Sodoma ali. Nós vamos chegar lá. E aí você vê que não importa onde Abraão está, não importa. O lugar que ele pisa, pelo fato de ele estar com a promessa tão presente, tão forte, mas isso, pastor Rico, se dá por um motivo. Que no capítulo 12, verso 1, só retornando, ele fala assim, aí, qual é o convite?
você tem 3 convites ali. O primeiro convite é, sai da tua terra, que é a expressão em hebraico que nós temos aqui, que é me'aretz serra, isto é, que vem da palavra eretz. A palavra eretz em hebraico é interessante, que é terra, ela está ligada com a palavra vontade. Vontade. A palavra eretz, que é terra, ela está ligada com a palavra vontade. Então, seria o sentido mais ou menos o seguinte, Deus está dizendo, sai da terra, isto é, sai do lugar das tuas vontades. Porque o convite em que eu estou te fazendo, você vai ter que cortar, cancelar, bloquear suas vontades. Como é que você vai sintonizar na vontade que eu tenho para você? Como é que você vai vivenciar aquilo que eu estou trabalhando e te prometendo? Quando você cortar suas vontades. Com as suas vontades, você mora em Ur dos Caldeus, nasce em Ur dos Caldeus, vive em Ur dos Caldeus e morre em Ur dos Caldeus. E o que acontece? Quando você corta suas vontades, você pode até ter nascido em Ur dos Caldeus, passar por desertos terríveis, porém você vai trazer história para a sua genealogia. Então o segredo é, corta as vontades para me ligar a você. Com as suas vontades, não dá para fazer ligação. Mas vai lá, pastor Igor, continua aí que a gente vai junto aí, eu quero ouvir você. Então Abraão ele sai abençoado de Ur dos Caldeus. É essa manifestação de bênção que vai mudar a sorte do lugar. Mas até mesmo o pai da fé falhou em alguns momentos. Porque o texto diz que diante da terrível fome que ele encontra em Canaã, ele busca refúgio no Egito. Em nenhum momento Deus autoriza Abraão a descer ao Egito. Em nenhum momento Abraão tem o aval de Deus para descer ao Egito e ainda assim vai. Isso é o instinto de preservação. Isso é o instinto de autopreservação. Porque Abraão percebeu que outras famílias também peregrinavam ao Egito, que era muito comum, a fome se instaurou na terra, famílias começaram a peregrinar a fim de obterem o seu respectivo sustento, a fim de preservar a sua família. Abraão faz o mesmo. O que Abraão ainda não entende é que Deus não havia o chamado para fazer o que todos faziam. Deus havia chamado Abraão para fazer diferente do que outros faziam. O chamado de Deus é caminhar na contramão. O chamado de Deus é caminhar contra o fluxo. E você percebe, há quem diga que Abraão, Douglas, eu não vou aqui bater o martelo, precisar, mas há quem diga que Abraão tenha permanecido no Egito 1 ano. E nós não encontramos sequer uma única expressão de Abraão buscando a Deus. Porque a única ordem de Deus para um homem que está fora do seu propósito é volte. É volte. É volte. Talvez Deus esteja falando exatamente com alguém. Volte. Porque estar distante de Deus significa que a gente pode estar na igreja, do lado da pessoa certa, mas um passo fora do centro da vontade de Deus. Então não é geográfico, é interno. É uma posição que se dá aqui. Então quando Abraão volta, ele volta ao altar. Aí Ló está o acompanhando desde Ur dos Caldeus. E o que me impressiona é que a expressão que aparece sempre é e Ló o acompanhava. E Ló foi com ele, e levou Ló consigo. Agora, no capítulo 13, Deus vai mostrar a Abraão para o que o havia chamado. O texto diz que há uma desavença entre quem? Os pastores que pastoreavam o rebanho de Abraão e os pastores que pastoreavam o rebanho de Ló. Pergunta, onde foi que eles adquiriram esses pastores? Egito. No Egito. Ok? E supostamente a terra não produzia em sua capacidade máxima para alimentar ambos os rebanhos. Abraão era um tipo de crente que caminhava pela fé, foi o que você disse. Não por acaso ele chamou Ló e disse, eis aí, escolha onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda, a fim de que a paz seja preservada entre nós, até porque somos sangue do mesmo sangue. Em nenhum momento o tal Ló, ele pensou no bem-estar do tio. Em nenhum momento o tal Ló, ele pensou no cuidado com o tio, que até aquele momento, diga-se de passagem, era quem o estava o abençoando. Tem gente que ainda não percebeu que ele só é alguma coisa porque está ao lado de alguém que é portador da promessa. Na época que os hebreus eles estavam em Gósen, nas partes baixas do Egito, o Egito era a maior potência do mundo antigo. Mas depois que Deus arrancou a sua semente do Egito, o Egito acabou, porque o Egito só era o que era por causa dos hebreus. Então tem gente que só é... Pastor Ícaro, isso aí que você está falando é interessante, porque olha o que o texto diz. Quando Abraão estava com Ló,
E aí ele separa essa divisão, e a tradição judaica diz o seguinte: qual o motivo que eles começam a brigar? O motivo, isso é a tradição judaica, isso não está na Bíblia. A tradição judaica diz que os pastores de Abraão, ele colocava focinheira na boca dos animais para que não comesse no campo de Ló. Já os pastores de Ló faziam com que os animais comessem no campo de Ló e depois comessem lá no campo de Abraão. E por isso estava tendo esse problema. E aí por isso tem essa divisão. Então, às vezes, acontece algum tipo de atrito, é uma permissão. Isso é o redator trabalhando, que é uma permissão de Deus para que você dissipe de quem está a vida toda só sugando. Tem gente que só junta para sugar. O Ló está andando... Olha só que interessante. O Ló anda a vida inteira, está andando a vida inteira com Abrão, e você vê que ele não aprendeu nada. Porque no momento em que Abrão dá oportunidade para ele, para onde você quer ir, ele deveria falar assim: tio, você me ajudou. Tio, você tirou da terra onde eu estava, eu tenho prosperado, tenho crescido, tenho evoluído. O mínimo que eu posso fazer é o seguinte: o senhor que deve escolher, não eu. Só que você percebe que ele anda com Abrão, ele anda com ele, come junto com ele, vive a vida com ele, porém não está aprendendo coisa com Abrão. Porque quem não quer aprender, não adianta. Pode ter o melhor professor que não aprende. Um exemplo disso, Judas. Teve o melhor professor, mas não quis aprender. Então, não é sobre quem te ensina, é sobre quem quer aprender. Isso é importante, pastor Ícaro. Eu já deixo você tomar a palavra, que ele fala o seguinte, assim, ó. E o texto diz que quando Abrão, está no texto, quando Abrão separa de Ló, o texto diz assim, ó, e Abrão olhou para cima. Olha que coisa magnífica. Quando ele separa, quando ele rompe, quando ele corta, ele olha para cima. Então, alguma coisa, enquanto ele anda com Ló, o texto não diz que ele olha para cima. Ele levanta altar, mas o texto não diz que ele olha para cima. Ele faz sacrifício, mas o texto não diz que ele olha para cima. Ele só consegue olhar na dimensão de cima, olhar de forma vertical, tornar-se um Abrão ereto quando ele separa de Ló. Enquanto tem vínculo com Ló, não dá para a vida fazer com que você olhe para cima. Não dá para você conseguir olhar na dimensão de cima. Então é preciso... Desculpa te cortar. É que sim, pode falar. Ló, no hebraico, é Lot. Lot significa véu, cobertor. E Deus está dizendo: Abrão, agora que eu arranquei o véu, você está autorizado a olhar. Nossa, top. Top. Agora que eu arranquei o véu, você está autorizado a ver. Não por acaso, assim que Ló parte, o texto diz: disse o Senhor a Abraão. Quer dizer, Abraão esteve pisando na terra, caminhando na terra, comendo na terra, mas impedido de perceber que esta era a terra que Deus queria lhe dar. Por quê? Porque Abraão manteve perto alguém que Deus queria longe. Ok? E todas as vezes que nós mantemos perto alguém que Deus deseja que fique longe, que nós mantenhamos longe, nós estaremos impedidos de enxergar algo grande de Deus para nós. Talvez seja, quem sabe, uma resposta de Deus. Eu não sei ao certo quantas pessoas nós temos, aqui para mim está aparecendo 15. Talvez seja uma resposta de Deus para alguém. Está na hora de você cortar alguns vínculos, está na hora de você bloquear alguns números no WhatsApp, está na hora de você abrir mão de algumas amizades, está na hora de você desfazer algumas alianças. Por quê? Porque elas são véu que lhe impedem de enxergar aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus sabe quem precisa ficar, porque é Ele quem chama, e quem chama se encarrega de promover os meios para que eu chegue ao lugar do propósito. Então Deus se encarrega de trazer quem vai somar ao propósito, de levar embora aqueles que são obstáculos ao propósito. Eu gosto muito de uma expressão que eu ouvi alguns dias atrás: eu não posso questionar aqueles que Deus tirou. E por que não? Porque Deus ouve conversas que eu não posso ouvir. Deus participa de reuniões que eu não posso participar. Deus participa em salas que eu não tenho acesso. Então deixa embora. Deixa embora. Okay? Não, e você vê que o Abrão, pastor, ele tem uma carência. Perceba por quê? Deus fala com ele no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim, ó, sai da tua terra, da parentela. Ele leva o pai. Ele leva o pai. Aí ele leva o pai morre no meio do caminho, mas ainda ele está com o sobrinho. Deus fala, ó, sai, e ele continua carregando. Então, qual o problema? O problema de você ter carência é que você acaba levando para o projeto de Deus na sua vida quem não era para estar. E por isso que as coisas atrasam. Esse é o texto da vida de Abraão. Essa é a história de Abraão. As coisas começam a atrasar. O tempo não vai cumprir-se na hora certa, é porque ele está colocando gente, pessoas,
coisas, obstáculos no caminho para onde Deus queria levar ele. Então, enquanto eu colocar pessoas, porque eu preciso tapar uma carência, você percebe, ó, não, tem a carência do pai aqui, então tem que levar meu pai. Tem o meu sobrinho aqui, deixa eu levar ele aqui. Então, enquanto você for cheio dessas carências, você não consegue viver o propósito que Deus tem para contigo. É preciso minar, é preciso tirar essas carências, é preciso se suprir daquilo que Deus te chamou para que você não caia nesse grande abismo de você ficar dando voltas. Porque aquilo que era para se cumprir em um ano, se cumpre em 10, 20, 30. É o que acontece com o povo do Egito. Eles têm um caminho mais próximo para ir, mas tem que ficar dando volta, tem que ficar andando para cima e para baixo. Por quê? Porque eles não estão na mesma conexão. Enquanto tiver alguém fora da conexão, o negócio não anda. É o seguinte, é que quando Abraão propõe a Ló escolher um dos caminhos, como nós já enfatizamos aqui, ele não pensa em nenhum momento no tio. O princípio que rege a decisão dele são os olhos, é a ganância e não a gratidão pelo que o tio fez. Então ele escolhe as campinas que verdejaram. A cidade escolhida por Ló é Zoar, ou então Bela, como ela era chamada comumente. Agora, a palavra Zoar significa pequeno, insignificante, porque esse é o caminho para onde vai todos aqueles que se afastam do portador da promessa. Perfeito, perfeito. O problema de Ló é tomar uma decisão permanente no meio de uma situação temporária. Então, situações permanentes, decisões permanentes não podem ser tomadas no meio de situações passageiras. Talvez eu esteja falando com alguém, você percebe que a veia pastoral ela aflora, né? Então a gente não consegue deixar de aplicar. Sim. Situações permanentes, decisões permanentes não devem ser tomadas no meio de ambientes temporários. Talvez o que você esteja passando nesse exato momento, qualquer um dos amigos ouvintes, daqueles que estão nos acompanhando desde o princípio dessa live, seja passageira. Tudo que o diabo mais quer é lhe fazer tomar uma decisão permanente. O conselho que eu tenho para lhe dar é: respira. Respirar pode salvar a sua vida. Pode livrá-lo de tomar decisões precipitadas. Não confunda se antecipar com precipitar, porque a precipitação ela é danosa, diferente daquele que se antecipa. Quem se antecipa governa, quem se precipita erra. Então perceba, quando Ló ele escolhe, ele vai para um caminho pequeno, ele vai para um ambiente pequeno. E diz o texto que ele foi armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Entra então o capítulo 14. Abraão agora está sozinho. Ele está como Deus queria que ele estivesse, no ambiente que Deus queria que ele estivesse, na terra que Deus queria que ele estivesse. E diz o texto que há toda uma desavença ali, quando 5 reinos não conseguem vencer 4 reinos, acontece toda aquela guerra. E o que me chama a atenção, Douglas, o capítulo 14 do livro de Gênesis, eu fiz questão de deixar registrado aqui algumas coisas. O texto diz que após a guerra ter chegado ao fim, Quedorlaomer saiu vencedor da batalha. Falou 3 vezes esse nome, está batizado no Espírito Santo, né? Quedorlaomer. Ele voltou vencedor da guerra. Foi a oportunidade que ele esperava para, de fato, demonstrar a tua grandeza, o teu poderio e todos aqueles que eram seus aliados. E o texto diz assim que, no meio daqueles que foram levados prisioneiros, o verso 13 diz: mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Nesta ocasião, Abrão estava habitando junto aos carvalhos de Manre. A terra escolhida por Abrão futuramente ganharia o nome de Hebrom. A palavra Hebrom significa confederação, aliança, ou então comunhão. Agora, perceba que coisa linda quando eu li esse texto, Deus ele me chamou a atenção. É alguém que não tem nome. Abraão só é envolvido na história porque este anônimo foi levar a ele as informações do aprisionamento de Ló. E onde é que este homem vai? Onde Abraão está, Hebrom, lugar de comunhão. Benditos sejam os anônimos, Douglas, que frequentemente visitam o lugar de comunhão e levam notícias nossas até o Pai, porque por causa dele, o nosso inimigo não nos leva a óbito. Então nós colhemos os louros por estar em evidência, colhemos os frutos por estarmos em destaque, mas a verdade é
que só estamos onde estamos porque anônimos não deram descanso a Deus ao nosso respeito. Quando ficamos fracos, a voz de Deus dizia: guarde, fortaleça o Senhor, segure nas mãos dele, não deixa ele desfalecer agora. Então, benditos sejam os anônimos. Ele não tem nome, mas tem uma missão, e é o exercício perfeito desta missão que vai livrar Ló do aprisionamento. Alguém poderia lembrar-se do menino que no meio da multidão conseguiu calar a voz e revelar a pouca consistência que os discípulos tinham. Era um menino, não tem nome, mas tem pão, tem peixe. Era um mensageiro que José encontrou, o tal misterioso homem de Siquém. É uma menina na casa de Naamã, que não tem nome. É um homem que está na corte de Saul, que fala para Saul a respeito de Davi. Então nós precisamos dos anônimos de Deus, porque eles são os responsáveis por falarem ao Pai por nós. Você que está me ouvindo agora só está onde está. O diabo só não lhe tragou vivo, acredite você ou não, porque existem anônimos orando por você, intercedendo por você, indo ao lugar de comunhão pela sua vida. Você quer apontar alguma coisa aí, Douglas? Não, eu não quero falar nada, eu quero deixar que você fale, fica à vontade. Agora, Abraão ele é envolvido na guerra diretamente por um anônimo, ok? Aí o texto diz que Abraão ele não tem poderio militar, mas ele tem a bênção de Deus. Abraão não tem armas, Abraão não tem tanque de guerra, Abraão não tem nada disso, mas ele tem a bênção de Deus, ok? E um homem munido de um propósito. Eu gosto muito do que Dwight Lyman Moody ele escreve. Ele diz assim que, eu vou ler, ele diz assim que o mundo ainda está para ver. O mundo ainda está para ver. Oh, Deus. O mundo, eu creio, ele disse, que o mundo ainda verá o que a vontade do Pai faz com o homem que está perfeitamente rendido a Deus. O mundo ainda não tem ideia do que é um homem que se entrega completamente a Deus e do que Deus pode fazer através desse homem. Então é esse o Abraão, que está saindo com 318 camponeses. 318? 318. Isso mesmo. 318 camponeses, ele vai à guerra. Aí o texto diz que Abraão venceu 4 reinos poderosíssimos. E, para nós pararmos aqui, que já são 45 minutos falando, venceu 4 reinos poderosíssimos. E o texto diz que quando Abraão está voltando da guerra, Hernani está aí, Washington França, o Ellerson, então uma galera boa aí de pregador, cara. Quando Abraão está voltando da guerra, o texto diz assim que saiu ao encontro dele 2 reis. O rei de Sodoma e o rei de Salém. O rei de Sodoma era o rei de uma das cidades mais promíscuas daquele tempo. Era uma cidade prostituída e a história já provou isso porque Deus decidiu visitar aquela cidade para saber se o que subia até ele era verdade. Deus tem um princípio, viu, Douglas? Deus não julga sem antes constatar a verdade, por isso Deus desceu. Deus não emite juízo sem antes constatar a verdade. Muito diferente de alguns crentes que falam daquilo que ouviu e não viu. Porra, top demais. Deus desceu para ver, lá no capítulo 19, se de fato o que subia até ele a respeito da cidade era verdade. Só então ele emitiu um juízo. Os crentes de hoje emitem um juízo só de ouvir, nunca viram. Eu gosto de falar, né, velho? Que a gente não pode deixar que a nossa boca grande fale aquilo que os nossos ouvidos não ouviram. Então veja bem, vieram 2 reis ao encontro de Abraão. Isso aqui é um teste de fé que Deus está colocando, inserindo Abraão nele. Deus está testando o caráter de Abraão. Por quê? Porque o rei de Salém, ele vem ao encontro de Abraão, Melquisedeque. Melquisedeque, rei de justiça, ok? Ou príncipe da justiça, que lidera uma cidade de paz. Assim, de grosso modo, só traduzindo as palavras no nosso português. Ele então abençoa Abraão. É a primeira menção de pão e vinho, os elementos da ceia, toda aquela ideia. Ele está servindo aos homens de Abraão e Abraão percebe. Ele vai abençoar Abraão. Perceba que toda glória é dada a Deus. Então Melquisedeque, rei de Salém, verso 18, capítulo 14, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. Ponto. Abençoou Abraão, exaltando a Deus. Aí, o texto diz assim que Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Aí o verso 21, Douglas, diz assim: o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens. Mas o que é que Deus havia dito a Abraão? Eu vou te engrandecer, Abraão. Eu vou te enriquecer. Não por acaso Abraão vai dizer assim: não, não, não. Não quero nada que venha de ti, para que depois você não diga: eu enriqueci Abraão. Perceba como Abraão, ele responde de forma positiva a esse teste que Deus está lhe submetendo, a esta prova que Deus está lhe submetendo. Eu não aceito ser enriquecido por outra via que não seja a que Deus preparou para mim. O que é que se passa no rei, na cabeça do rei de Sodoma? Uma vez que ele é tio de Ló, e Ló se encantou pela minha riqueza, o seu tio também se encantará. Só que o que o rei de Sodoma não sabia é que, diferente de Ló, Abraão não caminhava pelas riquezas da terra. Abraão caminhava pelas riquezas do céu. Muito bom, mano, muito bom. Abraão caminhava por uma riqueza superior, cara. Agora, resta saber se alguns de nós, ou qualquer um de nós, diante de uma proposta, porque a gente está falando dos espólios de guerra de 9 reinos, cara. São 5 reinos vitoriosos, mais os espólios de guerra, são 4 reinos vitoriosos, mais os espólios de guerra de 5 reinos. Então a gente não tem ideia da quantidade de dinheiro que estava, se fosse convertido, a gente não tem ideia do quanto de dinheiro isso daria. Então a gente não sabe do que Abraão está abrindo, mas ele está dizendo: não, eu não quero nada que venha da terra, eu caminho por um tesouro maior. Isso me lembra muito do que o apóstolo Paulo diz, né, velho? O prêmio da soberana vocação que está em Deus, cara, é muito maior do que qualquer coisa nessa terra. Eu gosto muito de uma frase, eu me esqueci agora o autor dela, se alguém se lembrar aí depois, você pode colocar aí. Me parece que foi C.S. Lewis. A única explicação que eu encontro para o fato de nada nessa terra me preencher é que eu não sou daqui. Abraão estava aqui, mas não era daqui. Ele era de outro lugar. E nenhum tesouro da terra poderia suprir um vazio que só o céu tinha um tesouro para preencher. Eu gosto muito disso, Douglas. Aí o texto diz assim: se você quiser falar, cara, você pode falar. Não, pode falar, fica à vontade, fica à vontade. Aí você percebe? No capítulo 15 é quando Deus vai entrar em aliança com Abraão. Exatamente no capítulo 15. Aí o texto diz assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Então nós estamos diante de um texto completamente diferente, porque até aqui Deus falava com Abraão e a gente não sabe quais os meios Deus usava, mas aqui Deus de alguma forma faz um contato visual com Abraão. Porque Abraão vê, falou em uma visão, então Abraão está enxergando alguma coisa. Não tenha medo, em outras versões, não tema. É compreensível o fato de Abraão sentir medo, porque o que é que se passa na cabeça dele? Pode ser que os exércitos destruídos se alianciem a outros inimigos e declarem guerra novamente. Eu não tenho poderio militar, não tenho. Aí Deus aparece dizendo assim: fica tranquilo, Abraão, sou teu escudo. E para tocar em você vai ter que passar por mim. Para tocar na tua família vai ter que passar por mim. Os escudos naquele tempo, guardadas as devidas proporções e feitas as suas ressalvas, eram escudos que na maioria das vezes tinham uma pele de animal e era escovado e era agarrado na madeira, e os soldados se protegiam atrás da madeira. Atrás da madeira. Atrás da madeira. Eu vou deixar até alguém entender. Atrás da madeira. Atrás da madeira, entendeu? Só para comentar, já que você entrou nesse detalhe, pastor Rico, era costume deles também tingir os escudos de vermelho para que desse a ideia de mais volume de exército, e aí já trazia terror ao inimigo. Então, quando subia na colina, o pessoal lá, com esses escudos, como você diz, de madeira, e revestido de uma pele de animal, e tingido de vermelho, o pessoal já corria, porque parecia, dava uma ilusão de ótica, que de 100 tinha 1000, de 1000 tinha 10.000, então parecia que sempre aumentava. Porque, como você disse, está de trás da madeira tingido de vermelho, não tem jeito, o inimigo corre. Aí Deus vai dizer assim: Abraão, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Em algumas outras versões, o seu galardão será muito grande, eu serei o seu grandíssimo galardão. Por quê? Porque uma vez que Abraão abriu mão de todos os tesouros da terra,
ele se abre para receber aquilo que é de Deus. Aí Deus vem a ele dizendo assim: eu serei, Abraão, fica tranquilo, eu serei. E eu quero encerrar, Douglas, fazendo uma observação aqui muito interessante. Esse é o texto em que Abraão está, mesmo depois da vitória, desanimado, porque olha o diálogo pessimista que ele tem com Deus. Senhor, além de eu ter dificuldade, a minha esposa é estéril, ela não pode gerar, e eu estou sem filhos. Eu me contento com o fato de Eliezer, o Damasceno, herdar todos os meus bens, o que era um costume naquela época, me parece, segundo o código de Hammurabi, que era o código que estava em vigor naquele tempo. Tá certo? Sim, sim, perfeito. Eu sei que é o cabeça aí, velho. Fale graça. Aí Deus vai dizer assim: não, Abraão, aquele que será gerado de ti, das tuas entranhas. Eu não vou nem me ater aqui aos pormenores da explicação destas palavras, das suas entranhas, a ideia de pôr a mão na coxa, aquela ideia toda, porque a gente sabe que é muito confuso, né, para alguns. Mas aí ele vai dizer assim: Senhor, como será isso? Aí olha o que Deus faz, verso 5. Então o levou para fora, o conduziu, o tirou. Tudo isso dá a entender que Abraão não saiu sozinho. É Deus o levando, porque Deus sabe que por maior que seja a nossa fé, tem dias que ela está no calcanhar, cara. Isso aqui é o pai da fé, mano. Isso aqui é o pai da fé, cara. Top demais isso. É o pai da fé que está entrando em parafuso, é o pai da fé que está sofrendo com crises existenciais, é o pai da fé, mano. Entende? Sim, perfeito. Aí Deus entrou na tenda e tirou Abraão de lá. Aí o que é que Deus vai fazer? Aquilo que você disse no capítulo 13. Muda a postura como você anda, Abraão, e muda a maneira como você olha. Senhor, como? Olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode contar. Então, quer dizer, uma das características daquele que é chamado é que, apesar de todos os pesares, ele não pode tirar os olhos daquele que lhe prometeu. Ele não pode deixar de olhar para o lugar da onde as promessas nascem, da fonte das promessas. Agora, isso é interessante, pastor. Só um detalhe, é que Deus fala para ele sair da tenda e para ele olhar para cima. É isso? Sim. Então, Deus está dizendo: sai da tua tenda e olha para a minha tenda. Tá? Tem uma troca. Porque na concepção dos semitas antigos, o céu é como se fosse uma tenda. Como uma tenda. Tanto é que você vai ver textos do Novo Testamento, o céu sendo enrolado, desenrolado. É porque é a ideia de um tecido de uma tenda, como se fosse uma cobertura de uma tenda. Então Deus diz: enquanto você está na sua tenda, você não consegue ver o que eu estou mostrando na minha. Então sai da tua tenda para entrar na minha. Mas continua. Cara. Aí veja bem, Douglas. Deus arrancou Abraão de dentro da tenda, olha para o céu e conta as estrelas, ok? É muito poético esse conta as estrelas, fizemos canções. Agora, Douglas, olha para mim, por gentileza, o verso 12. O que é que está dizendo aí no verso 12? Está com a Bíblia aberta aí? Então, capítulo 14, verso 12? Capítulo 15, verso 12. Agora, olha aqui agora. Capítulo 15, verso 12. E pondo-se o sol, Ok, um profundo sol. Verso 17. 17. Sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. Verso 12. Ao pôr do sol. Verso 17. Posto o sol. Onde é que tem noite no verso 5? Porque olha o que Deus está dizendo a Abraão. Abraão, estou lhe ensinando o que é fé. Fé não é ver, é crer. Porque o chamado de Deus para Abraão era um chamado para caminhar sem ver, confiando naquele que lhe chamou. Então, quando Deus tira Abraão da tenda, não é noite, é dia. Deus está dizendo: quantas estrelas se é que você consegue contar? Dia. Abraão, eu não vejo. Senhor, eu não vejo. É isso, Abraão. Eu quero que você caminhe sem ver, confiando em mim que lhe fiz a promessa. Isso é muito interessante, cara. Eu gosto muito da vida de Abraão porque ela é intrigante. Assim, eu tenho vontade de um dia, quem sabe a gente marcar outra live e a gente falar sobre o capítulo 16, 17, 18, 19 até o capítulo 22. Com certeza. Poder falar sobre isso. Mas assim, queria até mesmo depois entrar nessa questão do sacrifício, que você vai falar com muita propriedade. Mas você quer fazer alguma observação, Douglas? Não, quero não. Tá ótimo, tá top demais. O pessoal aqui tá gostando muito. O pessoal tá comentando bastante aqui. Eu gosto muito, cara, da vida de Abraão, porque ela é uma vida muito ativa, muito dinâmica, muito surpreendente, sabe? Então, assim, eu recomendo aos irmãos lerem a respeito de Abraão, cara. Eu queria, assim, me ater a todos os pormenores aqui, a todos os detalhes. É uma pena que nós não temos muito tempo, em razão também
das nossas atividades. Eu mesmo estava agora na igreja, no culto de oração, mas em razão das nossas atividades, mais um outro dia. E agradecer a Deus, cara, pela sua vida, pela sua amizade, pelo convite que você fez, também pela vida daqueles que permaneceram conosco aí até agora, alguns amigos meus, o Hernani. Amanhã eu quero ouvir o Hernani. Vocês vão falar sobre carinho, né? Amanhã outro rapaz. Amanhã vai ser Amanhã a gente vai bater um papo, vai ser com o pastor Marcos, ele tá até na live. Bacana que o pessoal que vai estar nas lives já estão aqui vendo, né? Então isso é muito legal. Ainda bem que eu vim primeiro. O pastor Marcos vai estar amanhã, a gente vai estar falando sobre o filho pródigo. Na verdade ele, né? Eu vou estar só acompanhando, eu fico só acompanhando. Ele vai estar falando sobre o filho pródigo amanhã. Aí na quinta-feira, o Hernani, nós vamos bater um papo sobre Caim e Abel, a síndrome de Caim e Abel. Vai travar o Instagram, velho. Hernani vai dar lugar, Hernani tá cheio. Então, pessoal, eu quero também agradecer ao pastor Ícaro por essa participação muito legal, muito bacana aqui com a gente. Essas contribuições interessantíssimas, importantíssimas. E aí eu fui dando cada vez mais espaço. Às vezes dá vontade de falar, mas assim, não vou falar, eu quero dar espaço para o pastor Ícaro estar falando, para estar nos informando, assim, muita coisa legal, muita coisa rica. Você que viu a live, ou chegou na metade da live, faz o seguinte, vê de novo, vai estar lá, eu vou disponibilizar, vai estar lá na minha página no Sabedoria. Se você que não segue a página do Sabedoria. Você que é da minha página, segue, por gentileza, o pastor Ícaro, acompanhe ele. Está sempre postando bastante coisa, está sempre ensinando lá. Então, assim, é muito legal isso aí. Entrou um amigo meu aí agora, na verdade, no começo da live, né? Aquela hora que eu saí, que é o Brenner. Eu falei com ele, rapaz, tem um cara que eu consulto ele sempre quando eu tenho alguma dúvida no hebraico, no grego. Para mim, é o mais cabeção que eu conheço. Então, eu só consulto ele. Aí, ele estava aí na live aí, depois ele pode até testificar. Eu falei assim, é um camarada lá do Espírito Santo. O cara é doido. O cara é doido. Que isso? Que isso? O cara vai querer conversar comigo. Querer conversar comigo. Mas então, pessoal, assim, é muito bacana essa amizade. O pastor Ícaro não vi pessoalmente ainda, a gente não teve contato pessoalmente. Porém, assim, nós temos uma amizade muito legal. O Hernani, eu vi ele uma vez, a gente tem uma amizade muito bacana. E assim, é muito interessante. O Júnior, que fez a live comigo, nós temos amizade de mais de 10 anos, só de rede social, na época do Orkut ainda, do Orkut MSN. Só pra você ter uma ideia. Então, assim, é muito bom. A gente tá sempre compartilhando, trocando ideia. A gente entra em vídeo chamada juntos. Um vai acrescentando, vai ajudando o outro. Então, é muito bacana a gente fazer isso. E eu quero que você faça parte disso. Essa semana vai ser uma semana de lives. Amanhã vai estar o pastor Marcos. Na quinta-feira vai estar o Hernani. Na sexta-feira vai estar um professor que foi professor meu de filosofia na faculdade, que é o professor... Rapaz, esqueci o nome dele agora. O professor Anderson vai estar aí tratando sobre cartas paulinas. O cara é crânio também, assim como o Ícaro. Então, assim, vai ser muito bom. Participe, fique junto. Essa live de hoje começou às 21h30 por causa do horário do pastor Ícaro. Mas as lives, a partir de amanhã, serão às 20 horas. Vai ficar um horário mais suave para vocês. Participe das lives, vão ficar gravadas. Então, vai lá, adiciona o pastor Ícaro. Me adiciona lá no Instagram e vai ser muito bacana. O João, ele me fez uma pergunta para me responder sobre a questão de um termo que aparece em hebraico sobre Abraão. João, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo respondendo, assim como eu fiz esses dias. Vou fazer um vídeo respondendo por quê? Já são 22h30, vai ficar muito tarde. Eu faço um vídeo explicando detalhe por detalhe e aí eu jogo aí para vocês terem acesso. Então, a pergunta dele é essa aqui, ó. O que é esse clamor? Sa'akar. O que é? E quem clamava? Aí falou, Douglas, fala sobre essa expressão onde Javé desce e Arad para checar o clamor que sobe. Aí eu vou fazer um vídeo explicando essas duas expressões, vocês acompanhem lá, beleza? Porque é o seguinte, se eu ficar toda hora respondendo, aí acaba que o horário vai lá para cima, fica ruim para os participantes também, beleza? Então, vou fazer um vídeo explicando essas expressões aí, beleza, pastor João? Beleza, João? Então, ó, todos aí que estão, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mesmo. Continue aí seguindo a página, continue acompanhando, tem bastante coisa legal. E aí, espero vocês amanhã junto com a gente. Entrou aqui o pastor Jefferson, Deus abençoe tua vida. David, Deus abençoe tua vida. O Hernani, Deus fala, Deus abençoe. Kellen Alves, Deus abençoe. Sara, Deus abençoe tua vida. Mas quem aqui? João Pedro, Mateus... Tem uma galera aqui, gente. Gilmar, Tiago, Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço.
E aí, tenha uma ótima noite e fique com essa palavra poderosíssima que o pastor Ícaro transmitiu aí. Que, ó, peguei um monte de senhas, fala igual o pessoal, né? Peguei a senha. Então, eu peguei um monte de informações bacanas. Coaching é que fica, né? Que gosta. Então, queridos, Deus abençoe. Pastor Ícaro, muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Forte abraço.